Música, um tópico que surge de tempos em tempos no canal. Tivemos a análise da letra de Vamos Fugir, depois o meu poema barra música chamado de Vem Estrela Cadente, depois tivemos por último o vídeo sobre a história do rock em Jojo, As Aventuras Bizarras. E agora a questão que surgiu enquanto eu estava tocando meu violão é: o que é música? Sério. Uma questão que sempre me intrigou, afinal muitas vezes quando não gostamos de uma música é muito fácil a gente chegar e dizer que ela não é música. O que me leva a questionar, o que define algo como música? 3 características: harmonia, melodia e ritmo. Juntas elas formam um tipo de música. Para dar uma noção de cada, a melodia é uma sequência de sons que você vai cantar ou tocar. Porque tu não vai cantar ou tocar uma música da mesma forma que outra. Um exemplo disso é: não dá pra tocar ou cantar o hino do Brasil no hino da União Soviética. Bom, o ritmo é o tempo de cada melodia. Ou seja, acabamos de ver o que é melodia, né? Cada melodia ela tem um tempo, ou seja, um ritmo para ser tocado ou cantado. Por isso que quando você erra o ritmo, você perde a sequência de sons. E a música não fica, bom, música, que você perde os padrões, né? E aí temos a harmonia, que é quando os sons são tocados simultaneamente de maneira agradável. Por exemplo, uma banda, se alguém tá desafinado ou sem ritmo, não fica agradável de ouvir, não fica harmonioso. E é por isso que em Whiplash o Flash joga uma cadeira na cabeça do Andrew, e porque ele é um narcisista doido. Enfim, se o que você escuta tem essas características, isso é considerado música. Bom, como tudo tem uma função. E a música não é diferente. Ela pode ser artística, por exemplo. Você pode apreciar e ter seu próprio sentido. Ela pode ser militar. Uma marcha, por exemplo. Provavelmente você pode lembrar de Star Wars, a Marcha Imperial, ou vai acabar lembrando de manifestação. Bom, depende de cada um. Educacional. Quem aí nunca escutou uma musiquinha ou inventou alguma para lembrar de algum assunto? Mosquito teimoso, te meto, te pico, meti no vidrico, ou algo assim. Ou a famosa 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz é diferente, vejam só vocês. Raiz de 2 sobre 3, 1 raiz de 3. Bom, posso ter errado o final, mas prefiro aprender matemática sem música. Para alguns, a música também ela pode ser uma forma de terapia. Para quem ouve ou para quem compõe. Pensa só, muitas músicas são muito expressivas. Você diz o que você sente ou o que quer, e quem ouve vai se identificar, ou quem tá compondo tá expondo, né? Então depende de cada um, pode ser uma forma de terapia. E por último, a religiosa. Caso alguns não saibam, eu fui parte do coral da igreja por uns 6 anos. Por experiência, eu posso dizer que a música tem sim uma função religiosa, porque ela pode ser para expressar, por exemplo, várias características dessa religião, por exemplo, a fé ou um conto bíblico, mensagens que tal evento daquela região tem. Enfim, ela é bem conhecida como música gospel e tem várias vertentes. Por exemplo, uma delas, que é a minha favorita, é o rock. Uma das minhas bandas favoritas é a Skylight e Fireflight, por exemplo. E existe até rapper cristão, por exemplo, o NF. Então, cara, é muita vertente. Se eu não me engano, um amigo meu falou que tem até black metal também, de rock cristão. Às vezes você escuta a música de algum americano e nem sabe que é uma vertente do cristianismo. E assim sim, isso chega a tocar nas igrejas ou até em encontros religiosos. Esses caras vão estar lá, o que é muito louco, cara. Um cara que levou a música muito a sério é Schopenhauer. Sério, o filósofo, sim. Quem passou pelo ensino médio deve lembrar dele como o filósofo da angústia. Afinal, ele diz que a vida não tem sentido e que não somos felizes e apenas temos momentos de felicidade. Ok, vamos com calma, pessoal. O cara viveu na sombra de uns 500 fantasmas diferentes. O cara só foi reconhecido 32 anos após a publicação de O Mundo como Vontade e Representação, que é onde ele fala sobre a questão da música e arte em geral, que vamos falar aqui, né? Bom, basicamente, temos uma vontade, certo? Hoje ela tem um nome mais científico, chamado de dopamina, mas vamos voltar no tempo onde só tínhamos a noção mais filosófica da coisa toda. Então nossas vontades são como um motor
de nossa ação. É ligado, mas não necessariamente a gente pode ir a algum lugar, ou a gente vai a algum lugar. Às vezes o motor fica ligado com o carro em casa. Quer um exemplo? Às vezes você quer comer um lanche, mas não tem dinheiro. Então você tem vontade de comer lanche, mas você não tem o dinheiro. Ou você pode pedir o dinheiro pra alguém? Pode. Mas se você não controlar essa vontade, eventualmente você vai começar a pedir mais lanche e vai pedir mais dinheiro pro amigo, porque você não tem. E isso vai prejudicar o seu convívio social. Então, meio que, pra isso não rolar, você tem que controlar suas vontades. Então, você não pode fazer todas as suas vontades. Não se prejudicar todo mundo e todos. E se a gente fizer isso, a gente vai ficar maluco e a sociedade vai virar um bagulho maluco. A gente poderia entrar na questão de contrato social, mas é só sobre Schopenhauer e música que estamos falando aqui. Para Schopenhauer, isso é basicamente uma prisão. A gente vive cheio de vontade, mas a gente não pode realizar todas elas. Então, a minha visão é que a gente pode realizar certas vontades pagando preço para essa vontade. Por exemplo, você quer aprender a tocar música, então para você matar essa vontade de tocar música, você tem que ir lá comprar um violão e tocar música, aprender, assistir aulas ou contratar o professor. Você tem que pagar o preço para isso acontecer. Agora, por exemplo, se você quiser se tornar o melhor músico daquela área, então você vai ter que pagar um preço ainda mais. Não basta só você aprender, você vai ter que aprender e se desenvolver como um dos melhores. Então já são preços e preços, entendeu? Mas não necessariamente você pode acabar atendendo essa vontade. Às vezes você tem vontade de ser o Homem-Aranha e não necessariamente você vai ser o Homem-Aranha. Por exemplo, quem não queria aí ser um mestre Pokémon? Teoricamente, se você for um dono de uma rinha de galos, seria um mestre Pokémon? Não sei. Fica aí o questionamento. Ok, Luca, mas o que isso tem a ver com a música? Já que a felicidade e o prazer completo são impossíveis pro Chop, olha só, intimidade, mas a felicidade e os prazeres eles não podem ser por completo, porque basicamente eles são momentos. Você não é feliz o tempo todo, até porque isso não é saudável. Se a gente parar pra pensar, uma pessoa que é feliz a todo momento, ela não consegue compreender a pessoa que está triste, por exemplo. Ela vai estar muito feliz, então ela não consegue dar. Isso lembra muito aquela dinâmica do filme Divertidamente, onde a alegria tenta ser aquela alegria tóxica, né? Que muitas pessoas falam que ela é a vilã do filme, porque ela tá feliz todo o tempo. E aí, quando umas pessoas estão tristes, ela não consegue ajudar as pessoas que estão tristes, justamente porque ela só sabe ser feliz. E ela não abre brecha para compreender a pessoa que tá triste. O que acaba dando a compaixão pra tristeza, que acaba conseguindo entender e aconselhar. Ou às vezes a pessoa só precisa desabafar, só ser triste por aquele breve momento, para que ela possa ser feliz depois. E depois ela vai ficar triste. É como se fosse um ciclo. A gente aprende a valorizar a tristeza, a felicidade quando a gente se torna triste. E a gente meio que não valoriza muito a tristeza, mas deveríamos, porque ela é o que dá o valor à alegria. Será que eu puxei um pouco mais, mas a questão da música. Bom, se a nossa esperança nesse inferno pro Schopenhauer é que a gente tenha compaixão, como eu acabei de explicar, e que a gente possa apreciar as artes. Justamente porque as artes nos dão a nossa fuga da realidade, ou seja, a gente poder ficar feliz, sabe? Por um breve momento desse mundo e de nossas vidas. Algumas pessoas falam sobre ter filmes, séries ou músicas de consolo que ajudam a entender a si mesmo daquela forma terapêutica, sabe? Por exemplo, você tá triste e aí você vê um filme que você entende esse sentimento. Às vezes não é um filme triste, às vezes é só um filme engraçado. Já conheci pessoas que, por exemplo, tinham uma série de conforto como The Big Bang Theory, que é uma série de comédia. Então varia de pessoa pra pessoa. Então, quando estamos em momentos difíceis, a gente consome isso pra ficar melhor. Uma forma terapêutica, né? Bom, sabe a música? Ela deveria ser o auge da empatia. Pelo menos na minha opinião. Afinal, nós nos colocamos na pele de outra pessoa. Mas não necessariamente precisamos adotar a realidade dela também. Schopenhauer, então, ele fala que a maior forma de arte é a música. Justamente porque, diferente de pintura, por exemplo, você procura desenhar a sua visão de algum lugar. Ou seja, alguma coisa que é real e existe. Você transpõe isso da sua mente, ou seja, a forma que a sua mente entendeu, você vai colocar em algum lugar. Já a música, ela não tem essa questão de fazer uma representação, entendeu? A música tem a ver com representar, não tem a ver com representar uma paisagem, um formato, e sim a vontade do ser humano. Lembra da questão da vontade? Então, como ele se sente por conseguir ou não conseguir realizar essa vontade?
O que é interessante como sons padronizados em um mundo louco como esse, a gente conseguir pôr pra fora ou nos acalmar com sofrências e alegrias de nós e dos outros, através da expressão da vontade, através de som. Isso é muito louco. Bom, se você gostou do vídeo, você pode estar ajudando o canal comprando o livro do Schopenhauer ou doando qualquer valor no Pix. Você pode pedir o tema de vídeo ou que eu vou entregar o mais rápido possível. Dê uma olhada nos links da descrição e até a próxima.